Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade, Eduardo. Obrigado, Renato. Obrigado, meus amigos de São Gotardo, de localidades próximas, de outros ambientes também, especialmente os companheiros de Franca, no interior de São Paulo, que comemora o seu 25º Envipa, esse evento promovido pelo Grupo Espírita Vicente de Paula. Então, pedindo a Deus, nosso Senhor, que conduza a nossa fala, as nossas palavras, aproveitando essa oportunidade que os companheiros, os organizadores desse evento se empenharam para realizar, ensejando-nos a oportunidade de reflexões, lembranças, referências em torno desse assunto tão caro aos nossos corações, que é a mensagem cristã rediviva ou redivida pela doutrina espírita. O tema que nos coube nesta tarde envolve uma das figuras mais importantes, mais extraordinárias de todos os tempos. Ouso mesmo dizer que, afora o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo de Tarso é a pessoa, a personalidade mais importante de toda a história cristã. Não fosse ele, talvez não fosse o seu trabalho, a sua missão, o seu compromisso de fazer e trabalhar em nome de Cristo. Talvez, amigos, nós hoje aqui não estivéssemos usufruindo das benesses, das belezas, das energias do Evangelho de Jesus. Então, aqui eu quero falar da minha alegria pessoal de poder, durante alguns minutos, com vocês viajar, como se estivéssemos numa cápsula do tempo e recuássemos, não só no tempo, aqueles anos, aqueles tempos em que a história do mundo, em que a história da civilização estaria sendo reescrita pelos dizeres, pelos ditos, pelos mandamentos do nosso Senhor Jesus, mas que chegaria a nós, e talvez só chegaria a nós através da missão do nosso Paulo de Tarso. O tema, ele se refere a uma inquirição, a um momento do diálogo, um diálogo que dividiu a alma de Paulo entre antes de Cristo e depois de Cristo. É um trecho do encontro que ele tem com o Senhor da vida, quando estava exatamente em campo da sua missão ou da sua tarefa de extinguir a mensagem do Nazareno entre nós. Saído de Jerusalém e tendo caminhado aí questão talvez de um dia e meio, já tendo às suas vistas o casario, os tetos das casas da cidade de Damasco, capital da Síria, naquele instante, a visão de Paulo se dilata e ele vê uma luz
uma luz intensa. Ele enxerga Jesus nesse instante. Há um diálogo muito forte, muito intenso, e em dado instante, Paulo, que nas areias quentes do deserto sírio, viveu, naqueles poucos minutos, séculos inteiros de amadurecimento espiritual. Em dado instante, ele vira-se, direciona-se para Jesus e diz, perguntando: Senhor, que queres que eu faça? Nós, espíritos dos milênios evolutivos, que ainda vivemos bracejando nas nossas dificuldades, não esperamos o dia, ansiamos por aquele dia em que poderemos ter a ousadia de dirigir-nos à vida maior, dirigir-nos a Jesus e repetindo como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Hoje, infelizmente, por algum tempo ainda, haveremos de temer, de vacilar, a ideia de que ele possa pedir de nós mais do que nós estamos dispostos, mais do que isso, mais do que nós estamos preparados para fazer as mudanças, o que ele vier a exigir de nós. As motivações internas, as motivações interiores do nosso tarsense, nós as conhecemos bem através do lápis mágico de Chico Xavier, que teve a bênção, a glória de trazer para as nossas reflexões essa epopeia de luz que é o livro Paulo e Estevão. Eu costumo dizer que esse romance é a maneira com que Emmanuel viu Paulo por dentro. É como se ele tivesse radiografado esta alma na sua intimidade. E daí que nós temos um registro das angulações mais internas, mais profundas do discípulo de Gamaliel. Mas, à guisa de algumas curiosidades históricas, tentando ampliar um pouco mais as nossas perspectivas desse momento que, de novo, dividiu os tempos, nós, além dessas motivações mais interiores de Paulo, haveremos de buscar alguns elementos, algumas circunstâncias que certamente também interferiram para que o filho de Tarso, a plenos pulmões, com toda a coragem, de novo, que ainda nos falta, tivesse a ousadia de perguntar a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Se tanto havia feito ele sem o Cristo e contra o Cristo, o que não faria Paulo, meus amigos, com Cristo e pelo Cristo? Mas esse momento de Paulo, para entendê-lo na sua amplitude histórica e também teológica, nós teremos de recuar à questão de 200 anos antes. Porque, considerando que Jesus tenha partido no ano 30 e a conversão, dita a conversão de Paulo, aí 3 ou 5 anos após a morte de Jesus,
nós estaríamos no ano 35 da nossa era, que é o ano, inclusive, que a tradição da cristandade, a tradição cristã, situa a mudança, a modificação, a grande metanoia, a grande transformação de Paulo. De modo que nós temos de recuar à questão de 200 anos antes. Aliás, se quisermos ser um pouco mais precisos, haveremos de voltar a 350 anos antes desse episódio, às portas de Damasco, porque vamos compreender a invasão, o domínio grego, o domínio de Alexandre Grande nas terras da Palestina e por todo o terreno que circunvizinhava o Mediterrâneo àquela época. De modo que as tropas de Alexandre, o grego, o grande, muda-se, saindo do Ocidente, daquele terreno que um dia seria chamado a Europa, e penetra para o Oriente, levando a língua grega, a cultura grega, a filosofia grega, aí em torno de 330 a 350 anos antes de Jesus. Depois de Alexandre, seus generais, os seus representantes foram se sucedendo. E aí sim, que estamos a 200 anos antes de Paulo, da sua visão de Jesus, ali pelo ano de 160 a 170 antes de Cristo, portanto, somando mais 30, 35, chegamos à aproximação. Vejam que quando nós falamos dessas datas da antiguidade, será grande ilusão, se não grande erro, estabelecermos datas definidas, fixas, porque há margens para cima e para baixo. De modo que 200 anos antes, para entendermos o porquê, o momento de Paulo dizer a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Essa história começa com um evento conhecido no Antigo Testamento, que está registrado nos livros Macabeus 1 e 2, como também no livro de Judite e alguma coisa no livro de Daniel, que é a guerra, o levante, o movimento macabaico. Alguns chamam de guerra macabaica ou macabeica. Ocorre que esses generais que sucederam a Alexandre o Grande, e aí estamos falando do grande Etíoco, o quarto, Epífane, ele, como general grego, achou que deveria opor-se às leis, às tradições do povo de Israel. A Palestina estava sob o domínio grego e este rei achou que deveria submeter Israel aos caprichos, ao modo de vida dos gregos. E realizou uma campanha tenebrosa de destruição das práticas, da mentalidade, da teologia, das ideias de Israel. Entre essas práticas, imaginem que ele constrói, edifica uma estátua de Zeus dentro, na intimidade do templo de Jerusalém, o que era um escárnio, o que era uma coisa terrível para os judeus. Não só isso, ele destrói a ideia do sábado como sendo um dia sagrado.
exigindo que os judeus trabalhassem e realizassem tarefas no sábado, que, como nós sabemos, é o dia sagrado em que os judeus nada fazem. Além disso, atacou um dos pilares mais básicos, mais importantes de Israel, que é a circuncisão, um trato realizado entre Abraão e Deus, de modo que estabelecia que todo menino judeu, no 8º ano de vida, ele sofreria o que nós hoje chamaríamos uma cirurgia de fimose. E assim os judeus, desde Abraão, tinham como prática ritualística, como uma espécie de identificação, de identidade do povo de Israel, aquela cirurgia separando o prepúcio da glande no órgão masculino. Isso era uma prática sagrada, pois que Antíoco IV Epifânio decide abolir essa prática, prometendo morte às mães que realizassem isso. E os meninos, as crianças, seriam enforcadas. Obrigam os judeus a abrirem mão de suas regras alimentares, exigindo que eles comessem carne de porco, ou chamada carne de animais de pé rachado, o que era uma afronta, o que era realmente um grande ataque às tradições mais sagradas de Israel. É por isso que ocorre a resistência, a guerra dos macabeus, que se opõe a esta determinação de Antíoco, e alguns se oferecem em vida, dando o próprio corpo, a própria vida, mas não abririam mão das grandezas, das tradições de Israel. Esse evento, meus amigos, a Guerra dos Macabeus, vai dar origem a um povo, a uma tradição chamada os Hassidim, que são chamados os piedosos, dos quais se originam os fariseus. Portanto, todo o rigor, toda a atenção, toda a fidelidade que os fariseus terão à Torá, seja ela escrita ou oral, será oriunda exatamente dessa necessidade de reavivar, de reafirmar, de comprovar a decisão de Israel a cumprir essas determinações da lei. A circuncisão, as regras alimentares e o sábado como um dia sagrado. Quando Paulo vai escrever aos Efésios e dizer que ele era um cultor da lei, um rígido cultor da lei, ele está se referindo a esses preceitos que foram sustentados, defendidos, definidos pelos macabeus e que os fariseus herdaram. Daí que esses preceitos serão importantíssimos para Paulo, para o fariseu de um modo geral. A manutenção, a observância desses preceitos judaicos. Essa é uma das partes da história. E a outra é que, depois de tantos sacrifícios, de tantas demonstrações de fé, a ponto de aquele povo, aquela família, se opor ao domínio grego, optar, inclusive, pela morte. Havia um questionamento dos judeus que não tinham uma ideia clara a respeito da imortalidade da alma. Eles começaram a pensar qual a razão de darem testemunhos, de sofrerem a morte, quando não haveria nenhuma compensação para tamanha
demonstração de fé. E é aí que nasce, então, o princípio da ressurreição dos mortos. É a partir desse ambiente histórico, portanto, 200 anos mais ou menos antes de Paulo, da conversão de Paulo, que começa essa ideia de uma vida posterior, de uma vida espiritual, que compensaria as entregas de fé, os martírios, o martírio cristão, que nós viríamos nos primeiros séculos da era cristã, eles tiveram origem, inspiração no martírio dos macabeus, que, repito, decidiram morrer, mas que começaram a divisar a realidade da vida espiritual. De modo que a crença na ressurreição, quer dizer, a sobrevivência da alma dentro de uma visão confusa que eles tinham, porque achavam que era um corpo, não sabiam se era um corpo denso, material, ou se era um corpo espiritual, de que Paulo vai nos falar depois. Mas o importante saber é que a ideia da ressurreição dos mortos, da sobrevivência do espírito, começa aí com o grande conflito chamado a Guerra dos Macabeus. Por isso que os fariseus serão adeptos, crentes da ressurreição, diferentemente dos saduceus. Sabemos que naquela época de Jesus haviam várias, chamaríamos facções, ou várias representações do judaísmo, ou alguns historiadores chamam de judaísmos, já que haviam os sicários, os saduceus, os fariseus, os zelotas, todas, vamos dizer, alguns fragmentos do judaísmo na sua totalidade, na sua completude. Pois bem, os fariseus farão oposição aos saduceus, porque enquanto os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, os fariseus aceitavam-na de maneira plena e total. Esse aspecto é interessante, porque só assim nós podemos entender um episódio muito curioso de Paulo, quando ele é preso, ali estamos em Atos 21, quando ele é preso e ele vai fazer a sua defesa no Sinédrio, no tribunal, o evangelista que grafou, que escreveu Atos dos Apóstolos, admite-se que tenha sido Lucas. O evangelista diz nesses termos: e sabendo Paulo que os saduceus não aceitavam a ressurreição, começou a falar como fariseu e dizendo: senhores, eu sou fariseu e como tal creio, como nós cremos na ressurreição dos mortos, e é por isto que eu estou sendo julgado. Foi aí, meus amigos, que numa manobra inteligentíssima de Paulo, ele faz com que os saduceus briguem com os fariseus, os juízes, e é por essa razão, que Paulo sai vivo daquele julgamento. Admite-se que tenha sido uma estratégia dele, porque a sua finalidade era pregar, fincar a última bandeira do Cristo em Roma, e ele precisava sair vivo daquelas circunstâncias. Pois bem, nós então temos o fariseu Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aí pelo ano 33 ou 35 da nossa era, e vê Jesus. Nesse instante, Paulo vive um primeiro momento que é uma transformação. Ele vive uma revelação. Até então, ele não podia entender Jesus, que havia morrido na cruz de uma maneira tão humilhante, tão degradante, como fariseu, que acreditava na vinda do Messias, do Salvador, do ungido, do homem santo de Deus.
Paulo não podia, até então é Saulo, não conseguia justapor as duas palavras, Messias e crucificação. Alguma coisa estava errada. Porque exatamente as grandes esperanças de Israel, a grande expectativa de Israel, era para com a chegada desse Messias, desse homem santo, que finalmente faria justiça à grandeza de Israel. De modo que os grandes profetas, os grandes médiuns de Israel, todos eles previram a vinda do Salvador, do libertador, do guerreiro de Deus, que conduziria Israel à sua condição de nação eleita, de nação mais importante entre todas as outras nações. Como então poderia imaginar um fariseu, o Messias, o Salvador de Israel, morrer de uma maneira tão degradante, tão humilhante, tão nefasta como aquele carpinteiro que havia morrido alguns 3 ou 5 anos antes desse episódio? Vejam que é uma questão teológica. Paulo não consegue imaginar como é que Deus teria encaminhado o Messias e esse tivesse sucumbido diante dos exércitos do mundo. Paulo conhecia, como conhecia toda a tradição de Israel, tudo que já havia sido escrito. Sabia ele dos registros de Deuteronômio 21, 23, em que diz que maldito será todo aquele que padecer no madeiro infamante, né, na madeira infame, que era, em termos genéricos, a cruz. De modo que Paulo não conseguia entender como é que Deus havia enviado o grande libertador de Israel e esse havia caído nas garras dos romanos e tendo morrido de uma maneira tão vergonhosa, tão degradante. Então, o grande problema de Saulo é exatamente a contrariedade, é a justaposição, o paradoxo entre o Messias Salvador e a maneira como Jesus morreu crucificado daquela maneira tão vergonhosa. Pois bem, credo, ou crédulo da ressurreição, sabedor que as almas eleitas de Deus, elas sobrevivem à morte, quando exatamente Paulo vê Jesus às portas de Damasco, eis que ele descobre a grande sabedoria e o grande poder de Deus. Sim, certamente, o poderoso Deus de Israel trazia o Messias das trevas da morte, tornando-o vivo novamente. Então, meus amigos, uma primeira experiência que Paulo viveu às portas de Damasco, reunindo aí vários elementos, é a demonstração viva da imortalidade, da ressurreição, do Cristo de Deus, do ungido de Deus que não havia perecido perante o Império Romano. Então ele faz essa metamorfose, ele faz essa transformação, porque reconhece que Deus, através de fazer Jesus vivo, havia decidido dar a última palavra, o poderoso Rei de Israel. A ressurreição será um fator tão primordial para Paulo, que escrevendo depois aos Coríntios, ali na primeira carta aos Coríntios 15, 14, ele vai dizer, se não há ressurreição, quer dizer, se não há sobrevivência, se não existe sobrevivência, ressurreição, Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, vã, vazia é a nossa fé. Vejam que essa missão, essa visão de Paulo da sobrevivência será fundamental, o que se casa perfeitamente, diga-se de passagem, com a grande mensagem, com a grande boa nova que o Espiritismo reafirmaria 1800 anos depois, que é a imortalidade da alma. Quando Kardec avalia e compara a mensagem espírita, a missão da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus, vai dizer, com todas as palavras, que o que a doutrina vem somar ao Evangelho de Jesus é dar a demonstração da sobrevivência da alma, que dá sentido, que dá função a toda a vida material. Então, essa é a crença de Paulo também. A sobrevivência, a ressurreição será a grande resposta que ele verá vendo Jesus vivo, Jesus ressurrecto, Jesus de novo para a vida. E ele então entende que Deus havia aparentemente perdido para os romanos e que agora ganhava a batalha, trazendo Jesus do túmulo, tornando-o vivo novamente. Senhor, que queres que eu faça? Um outro momento, a outra experiência que Paulo vai viver às portas de Damasco, além da revelação de Deus vivo, de Jesus vivo, será a de um chamado. Ele será chamado para uma missão. Porque, se lembrarem bem, quando ele vê Jesus, fica cego. Essa narrativa do episódio de Damasco ocorre em 3 momentos em Atos Apóstolos. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, com algumas diferenças entre uma e outra. Mas o fato é que Jesus aparece a Ananias, exatamente o responsável, vamos dizer assim, o gestor da igreja cristã de Damasco, e pede que Ananias vá ao encontro de Paulo, o doutor de Tarso, que estava completamente cego. O episódio é interessante, chega a ser emocionante, porque Ananias ele reage àquela ideia de Jesus de ir ao encontro de Paulo. Ele sabia da tradição, sabia dos feitos, das perseguições do filho do discípulo de Gamaliel. Então ele reage de uma maneira, vamos dizer, negativa, dizendo: mas, Senhor, tu me pedes para ir ao encontro de Saulo, o perseguidor da nossa gente? E Jesus diz: sim, Ananias, é importante que vás e que lhe restitua a visão, porque ele é o vaso escolhido por mim para pregar o evangelho aos gentios. Quando nós vemos esse diálogo de Jesus com Ananias, nós nos reportamos a Mateus 10:5, quando Jesus, de maneira clara e explícita, orienta os seus discípulos a não pregarem a boa nova aos gentios, ou seja, aos bárbaros, ao povo estrangeiro. E, curiosamente, Jesus, a Ananias, vai dizer: Ananias, é importante que vás ao encontro de Saulo e lhe restitua a visão, para que ele leve a minha palavra, a boa nova, aos gentios. Paulo, depois, escrevendo aos Efésios, vai dizer que desde o ventre materno ele já havia sido designado por Deus para pregar a boa nova aos gentios. Nesse momento, Paulo recebe um chamado, meus amigos,
e um dos chamados mais extraordinários, mais fascinantes, que é exatamente de romper com seus padrões, com seus parâmetros, para ir ao encontro dos gentios, aquela gente que não era circuncidada, que não respeitava o sábado como um dia sagrado, que comia carne de porco e tudo o mais. Vejam a importância dessa mudança, dessa metamorfose, dessa transformação que Paulo, como fariseu, ele que então defendera esses referenciais étnicos, ele que defendera com tanto ardor, com zelo, a circuncisão, ao sábado como um dia sagrado e as regras alimentares, para ele pregar Jesus aos gentios, ele vai ter de abrir mão, ele vai ter de passar por cima desses caracteres de raça. Então, Paulo vai ser o grande divulgador da Boa Nova, porque ele vai entender que é a fé, mais infinitamente acima de tudo, é a fé, e não as obras que justificam, que tornam a criatura santa ou redimida perante Deus. E aqui, já me aproximando do final dessa fala, cumpre dizer, alertar, chamar atenção para uma questão muito importante, muito interessante, porque quando nós lemos em Gálatas 2,16, ou em Romanos 3, 14, 24, que Paulo diz que a fé e não as obras é que importa na ordem das coisas. Nós, que conhecemos pouco as Escrituras, ouvimos Paulo dizer isto dentro de uma perspectiva mais protestante, mais reformista, e ficamos um pouco ensimesmados, um pouco confusos, porque na doutrina espírita nós aprendemos que a fé é importante, sim, mas as obras, as ações, a caridade, isso é fundamental para a nossa evolução espiritual. E Paulo parecia estar falando em desacordo. E este foi o entendimento que tem estado entre nós nesses últimos 500 anos de história, desde a Reforma Protestante até os nossos dias. Os irmãos, quando nos dizem mais, Jesus priorizou, Paulo priorizou a fé e não as obras. E nós, pelo total desconhecimento que temos das Escrituras, achamos que Paulo realmente falou com relação às obras de benemerência, às obras de caridade, às ações humanas. Nós precisamos ler com mais atenção, nós precisamos estudar Paulo em mais profundidade. E então vamos ver que nas passagens de Efésios, tanto de Gálatas 2,16, de Romanos, Paulo não diz as obras, Paulo diz as obras da lei. Cuidado, queridos. Ele não está se referindo às obras, as ações, os empreendimentos humanos, o agir humano para a sua transformação. Ele está se referindo não às obras da lei. Quais são as obras da lei? A circuncisão, as regras alimentares, o sábado como dia sagrado. Então ele vai dizer não as obras da lei, e sim a fé. Porque a fé, não importa que ela seja judaica ou gentílica, não importa que a fé seja maometana, budista, espírita, candomblecista, orientalista, a fé que permanece como esse fundamento básico, único, comum, universal de todas as criaturas. Por isso que Paulo é o grande libertador da mensagem cristã, porque afora
todos os preceitos, os parâmetros de raça, de etnia e até de credos religiosos, ele vai apregoar a fé. A fé como sendo a grande mantenedora da mensagem de Jesus entre nós. Por isso, quando ele pergunta a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava vendo o Messias, o Rei de Israel, o Filho do Deus único, vivo novamente. De acordo com a sua fé farisaica, ele sabia que Deus escolhia os escolhidos para fazê-los reviver. E esse Messias, o Filho de Deus único, e era único, e por isso teria de ser Deus de todos os povos, porque se é Deus único, é Deus dos gentios, é Deus dos judeus. Ele entende, então, que a sua mensagem, que a sua missão é falar de Jesus para todos os povos, para todos os homens do planeta, e isso com testemunhos incríveis da sua vida. Senhor, que queres que eu faça? Paulo podia fazer essa pergunta, meus amigos, e dará o testemunho ao longo de toda a sua vida em nome de Jesus. Se não fosse Paulo, se não fosse o filho de Tarso, talvez o Ocidente não conhecesse Jesus. E hoje o encontro que se iniciou há pouco, patrocinado pelos companheiros, amigos de São Gotardo, talvez não existisse. Talvez não houvesse razão de existir se não fosse o denodo, o empenho, o trabalho do nosso Paulo, filho de Tarso. No início do nosso comentário, eu falei da viagem que Alexandre, filho de Filipe, macedônico, rei da Macedônia, havia feito, saindo da Europa, do Ocidente, indo para o Oriente, divulgar a língua grega, a mentalidade, a filosofia gregas. Pois bem, 350 anos depois de Alexandre, eis que o caminho agora é inverso. É o Oriente que traz para o Ocidente a maior das joias, que é o Evangelho de Jesus. E foi Paulo, naquele dia, numa gruta na cidade de Troade, ao ver um espírito. O texto de Lucas 16 nos diz que foi o diabo, não diz que foi Deus, não diz que foi Jesus, não diz que foi o Espírito Santo. Paulo vê um espírito como se fosse uma clarividência estudada pela doutrina espírita. Ele vê um moço grego, um varão macedônico, que apela para ele: passa a Macedônia. Venha Macedônia e ajuda-nos. Era o clamor da Europa. Era o clamor do mundo de Alexandre, que ele fazia as pérolas, as verdades, as belezas do Evangelho de Jesus. E o evangelista Lucas, que segundo afiança-se, e isso é bem provável, que tenha sido de fato o escritor de Atos dos Apóstolos, registra, como historiador que era, e registra essa viagem de Paulo, saindo do Oriente e vindo para o Ocidente, trazer-nos a beleza do Evangelho, diz assim: embarcamos em Troade e navegamos em linha reta até a Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e logo depois a Filipos, que é a primeira cidade daquela região da Macedônia. Foi aí, meus amigos,
É nesse instante que o evangelho é plantado no Ocidente. É nesse instante que começa essa epopeia de luz a que nós hoje estamos falando, reverberando, retransmitindo no evento de hoje, que é essa mensagem que chegou a nós através desse homem extraordinário. A segunda pessoa mais importante da história cristã é o nosso Paulo de Tarso. Pois bem, ele que havia perguntado a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Talvez não imaginando o que seria, o que Jesus estaria pedindo dele. A história de Paulo é uma história de doação plena. Só realmente um coração tomado por Cristo, fará o que ele fez. Entrando várias vezes nas sinagogas, sabendo que talvez, e muitas vezes, saía de lá espancado, expulso. Talvez só por conta daquela visão, pôde ele viajar e viajar, escrever cartas às igrejas quando não podia mais se deslocar ou quando não podia estar em todos os locais. Somente esse coração em Cristo, poderia fazer, divulgar a boa nova, a fim de que ela chegasse aos nossos dias, nos tempos de hoje, nesse evento que agora estamos realizando. Um dos relatos que eu considero mais comoventes, mais intensos, chega a ser aterrador, é extremamente forte, quando Paulo, já cansado das contendas, das discussões, haviam questionado se ele era para ser chamado, reconhecido como apóstolo ou não. Qual a autoridade que ele tinha para falar em nome de Jesus, já que ele havia perseguido Cristo? Paulo, depois de tantas desavenças, reafirmando a mensagem de Jesus ao tempo e à hora, ele, cansado das discussões, ele faz um relato esmagador, que é exatamente quando ele assume a sua fraqueza, a sua aparente fraqueza, e é nesse instante que ele, que já havia dito que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele mais do que ninguém havia demonstrado com a sua vida o que estava pronto a fazer para Jesus. Discutindo então com aqueles que duvidavam, relativizavam a sua condição de apóstolo, ele dirá: se são apóstolos do Cristo, são apóstolos do Cristo, muito mais eu, muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Dos judeus, recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes açoitado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Corri perigos nos rios, perigos nos mares, perigos por parte dos gentios. Perigos de morte nas cidades, perigos nos desertos, perigos por parte dos falsos irmãos. E ainda, fadigas e duros trabalhos. Numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns,
frio e nudez. E, acima de tudo, a preocupação e solicitude que tenho para com todos os irmãos de todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também não me sinta fraco. Quem cai, sem que eu também não despenque. Esse relato que está em 1 Coríntios é um relato de uma vida que não teorizou, que não verbalizou somente, mas entregou os seus últimos anos, seus mais 30 ou 35 anos, envolvido, voltado para Jesus, para que nós hoje nos tivéssemos a mensagem do Evangelho. Diz-nos Emmanuel que Paulo teve a sua decapitação nas cercanias de Roma. Como eu disse, era função dele, objetivo dele, pregar o Evangelho, a última bandeira de Jesus em solo romano. E assim ele fez. Mas ele é decapitado nas cercanias de Roma e a sua cabeça é separada do corpo. Paulo, do lado de lá, nos diz Emmanuel, sofre aqueles primeiros impactos, as primeiras repercussões da decapitação. E está cego de novo. Está cego novamente. E procura se tranquilizar, procura se acalmar e se lembra de Damasco, quando os seus olhos de fariseu também estiveram cegos. E lembrou-se da figura carinhosa de Ananias, quando o emissário de Jesus vai ao encontro dele na rua direita, na pensão de Judas. Ananias chama Paulo nesses termos: irmão Saulo, irmão. Esse tratamento, esta mensagem, essa palavra carinhosa de Ananias calou tão fundo em Paulo, porque daquele momento em diante ele sentiu-se mais um integrado no exército de Jesus. Irmão Saulo. Lembrou-se Paulo desse momento de Damasco e agora no mundo espiritual se emocionou, lembrando-se daqueles dias, mais de 30 anos de trabalho em nome de Jesus. É quando houve passos leves vindos em sua direção. E pergunta, um pouco sobressaltado: quem sois? Quem sois? E o recém-chegado diz: irmão Paulo. Paulo reconhece a voz e corta, interrompe a palavra do recém-chegado, dizendo: Ananias, Ananias, és tu, meu amigo? E a veneranda entidade diz: sim, Paulo, sou eu. Pousando a mão sobre a destra, sobre a testa de Paulo, diz: sim, sou eu. Um dia, Jesus mandou que eu lhe restituísse a visão para que conhecesses o caminho áspero dos discípulos dele. E hoje, Paulo, Jesus me concedeu novamente a dita para te restituir a visão, para enxergares a vida eterna. Vê, em nome de Jesus, Paulo, para seguirmos juntos ao seu encontro. É isso, meus queridos. São essas reflexões que nós pensamos em trazer para os companheiros na tarde de hoje, desejando imensamente que mais cedo que possamos imaginar,
possamos repetir com Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Uma paz, uma grande paz, paz a todos.